Bom dia, gente linda desse nosso canal maravilhoso. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje a nossa conversa começa com uma pergunta. Eu quero saber de você. Você conhece a sua história? Você conhece a história dos seus antepassados, dos seus ancestrais? Você conhece a história do papai e da mamãe? Vamos saber um pouquinho mais hoje? Vamos bater esse papo gostoso sobre família? Vamos saber qual a história que você conta da sua história. Então vamos lá, pessoal, vamos falar desse papo gostoso de família? Vamos falar então da nossa ancestralidade, vamos falar do que aconteceu aí no passado. Por que é importante, gente, que saibamos da nossa história, que saibamos o que aconteceu no passado? Porque é através disso que muitas vezes nós reproduzimos coisas no presente. Então, muitas crenças que o nosso sistema familiar, que o nosso clã, e quando eu falo sistema familiar, estou falando da família, tá? Que a nossa família vivenciou, que foram passado, é muito importante porque dentro do seio familiar sempre existe uma dor, né? Sempre existe... O que existe uma dor? Acontecimentos, coisas que aconteceram, né? Que não necessariamente foram vistas, tá? E o que é não serem vistas, não serem reconhecidas? Se a gente for voltar à idade dos nossos pais, dos nossos avós, a sociedade era outra. A visão de mundo que eles tinham era totalmente outra. Muitas vezes nós cobramos dos nossos pais coisas que nós aprendemos na nossa geração, que nós fazemos hoje, né? Mas se nós buscarmos uma geração Baby Boomer para uma geração Z, né? Que é a geração de agora, a gente tem uma diferença tremenda, né? Existem algumas coisas que permeiam os sistemas familiares e que não mudam, né? Inclusive alguns vovôs e vovós acabam se adaptando ao mundo, por exemplo, da tecnologia, dos celulares, dos computadores, né? Mas isso são exceções, não necessariamente são sempre pessoas que fazem isso, todas as pessoas que fazem isso, tá? O que a gente vê, visualiza e acompanha muitas vezes é que a gente olha para o nosso avô, para a nossa avó ou até mesmo para os nossos pais e acaba cobrando deles situações que nós temos experiências vívidas hoje, né, de prática. E isso não vai acontecer, gente. A geração que nos antecedeu, foi totalmente diferente, foi uma vivência nova, assim como quem vai seguir daqui para frente também terá novidades, também terá mudanças e serão outros tempos. Isso a gente conhece, né? Mas uma coisa que vocês vão me perguntar, nossa, Ali, mas por que eu tenho que mexer na minha história? Por que eu tenho que saber disso? Porque muitas vezes nós vamos julgar o nosso pai e a nossa mãe, ou o nosso avô e a nossa avó, ou enfim, o nosso clã familiar, tá? Por coisas que eles fazem com a gente. Por exemplo, famílias que há muito tempo viveram em situações de pós-guerra, né? Que passaram fome, que tiveram muito sofrimento, que tiveram criações rígidas, que pais que bateram, também reproduzem isso muitas vezes com os filhos. Por quê? A forma a qual era passada, a qual era exigida que fosse educado, era assim. O sofrimento, por exemplo, de você não ter o que comer, de ter que lutar pela sobrevivência, é um fato muito importante e que a gente observa bastante, né, cotidianamente nas sessões, de que a falta é um processo de dor muito grande. Então, se a gente tem um pai aí, por exemplo, mão de vaca, a gente chama, né? Mão de vaca, muquirana, não sei o que lá. Ele é um pai que é mais... segura mais o dinheiro. É só um exemplo, gente, pra gente seguir, tá? Qual é
a história dele. Por que este pai é assim? Por que ele conta o dinheiro para poder gastar? Por que ele leva tudo no caderninho, na ponta da caneta, né? Tem uma explicação para isso. Existe um processo que esse papai vive, que viveu e que ele faz. Mas muitas vezes nós, filhos, olhamos para isso e julgamos isso. Ah, mas você precisa fazer diferente, porque não é assim que funciona, porque não sei o quê, porque o tempo mudou, enfim, né? Diversas dinâmicas. O que a gente observa é que há esse julgamento. Enquanto há esse julgamento, o papai não vai mudar, ele vai continuar sendo assim. Foi a forma que ele aprendeu. Agora, quando eu aceito que papai faz assim e que era a época dele e que ele aprendeu dessa forma e respeito a forma que ele faz e tomo para mim aquilo que é legal daquilo ali, mas eu quero fazer de uma forma diferente. Aí sim, quando você fizer, você terá a aprovação disso, do próprio sistema familiar. Ou seja, em vez de desprezar aquilo que eu recebi, que eu vejo de papai, que ele me ensina, eu tomo o que é bom. Como é que eu vou explicar para vocês? É como se você aproveitasse aquilo que realmente lhe convém, o que para a sua geração você pode ampliar e fazer melhor. Mas sem essa base, sem essa aceitação desse começo e desse respeito a essa precedência que tem de papai, a gente não pode fazer diferente e a gente não consegue fazer diferente, porque isso é uma força maior, é uma força da nossa ancestralidade. E se eu não tomo isso com amor, não tomo isso com respeito, a minha forma de fazer também não dará certo. Tá? Porque não terá aprovação. Teu pai vai te xingar, vai dizer um monte de coisa para você e vai dizer que tá errado aquilo ali, entendeu? Por quê? Porque você não respeitou a forma como ele fez. Quando eu respeito, acolho e tomo com amor, e aí sim eu tenho a permissão para mim fazer diferente. Um outro exemplo, gente, e que é uma coisa que muitas pessoas levam e que a gente observa também, são o fato da própria criação de um filho, criação dos filhos, né? A gente vê muitos problemas familiares e muitas dores de filhos que sofrem agressão, que sofrem abuso dentro de casa, da própria família. E aí vocês vão dizer para mim, Alessandra, isso não tem explicação. E aí eu vou dizer para vocês que há um processo para isso, há uma volta também. A gente conhece muitos pais que a forma de correção que é dada aos filhos, que foi dada aos filhos, era mais agressiva, era castigos, digamos assim, mais violentos mesmo, né? Então, esses pais, eles faziam isso porque eles recebiam isso também, né? Era a forma como eles foram educados, era a maneira como eles encontraram de fazer, de que fosse feito assim. A dinâmica de cada família é uma. Então, quando a gente trabalha com cada família, a gente abre um campo mórfico, a gente vê o processo de cada um, é cada um. Não tem como a gente dizer, isso funciona dessa forma. Não, existem padrões, gente. Existem padrões que se repetem, mas a dinâmica, a dor, o essencial é de cada família, porque cada família tem um sofrimento. Quantas famílias não tiveram perdas, não tiveram pessoas que morreram em guerra, que foram assassinados, que tiveram doenças, que tiveram câncer, que tiveram diabetes. Então, assim, várias dinâmicas dentro da nossa família acontece. E a gente acaba não sabendo disso, a gente acaba não buscando saber. Aí, por exemplo, quando uma mãe tem uma dor muito forte, de perda, uma dor muito forte da própria família, de casamentos que foram, né? Antigamente eram casamentos mais arranjados, né? O pessoal falava. Esse processo sem amor, sem ter escolha, mas que tinha que ser aceito assim. Então são diversas dinâmicas que acontecem. Só que aí há sempre uma dor. E essa dor, ela não some, gente, com o passar do tempo.
O nosso inconsciente, ele não vai mudar, porque aquela dor ali, enquanto não ressignificada, permanece no meu inconsciente. Eu só curo quando eu trago para minha consciência. E trazendo para a consciência é que eu posso ressignificar isso. É só fazendo assim que nós podemos olhar e observar em perspectivas diferentes. Caso contrário, isso não é possível que façamos. Então é muito importante, muitas vezes a gente consegue buscar muitas curas, muitas dores, só na busca dessa própria compreensão, dessa própria ressignificação. Por isso que eu sempre falo que quando Bert Hellinger trouxe as constelações sistêmicas familiares, ele trouxe um processo e uma dinâmica de ressignificação maravilhosa. Porque aquela pessoa que está ali no sistema familiar, que está com problema, que está com dor, que está sofrendo, que não dá certo, muitas vezes chamamos até de ovelha negra da família, ou aquela pessoa que tem uma doença, enfim, diversas dinâmicas que acontecem lá dentro, essas pessoas vêm como buscadores, essas pessoas vêm para uma ressignificação muito grande dentro desse clã. É importante que se busque na família a história, as histórias que aconteceram. Muitas vezes encontraremos respostas, muitas vezes a resposta, ou se não 100%, está sempre dentro do clã. Só que alguém vem representar para que seja olhado para esse processo. Quando alguém vem com uma dor, vem com sofrimento, vem com qualquer dinâmica que seja, e é olhado para isso, todo o sistema se ressignifica. Tem muita gente torcendo aí para que a coisa funcione aqui na frente, para que seja feito essas ressignificações, essas dores, para que seja olhado para essas dores. Porque você imagina assassinatos, doenças, traições, enfim, diversas coisas que aconteceram e muitas vezes a gente não sabe que isso aconteceu. Então, se você tiver a oportunidade de estar buscando na sua família a história dela, um pouquinho mais da sua história, de onde veio a sua família, de onde vem a família do meu papai, de onde vem a família da minha mamãe, como meu papai e minha mamãe casaram, de que forma era a família da minha mãe, como minha mãe foi criada, como era minha vovó, qual era a forma de vida do meu pai? Será que o meu pai tinha problemas na família? Será que ele saiu cedo de casa? Qual é a história da família do meu pai? Qual a história da família da minha mãe? Isso é muito importante, porque nós somos metade mamãe e metade papai. Então nós temos uma divisão aqui. E nós somos metade um clã e metade outro clã. E aqui se formou o outro. Né? Nós somos a junção de dois clãs, de duas famílias, de dois sistemas. E é essas duas junções dinâmicas que fazem você, que faz eu, que faz todo mundo, ser todo mundo. E é essa troca que acontece que é especial e que é muito importante que saibamos. Às vezes você está com problema, às vezes você tem alguma dor, você tem problemas em relacionamento, às vezes você tem uma doença, às vezes você tem simplesmente uma tristeza, às vezes você não se reconhece, não tem uma boa autoestima e não sabe de onde vem isso. Não, mas meu pai e minha mãe nunca separou, meu pai e minha mãe sempre se deram bem em casa, nunca aconteceu nada de errado. O que que tem aqui dentro? O que que tem? Por que que eu tenho esse vazio? Por que que eu me sinto muitas vezes sozinho ou sozinha? Ou porque muitas vezes não consigo fazer e quebrar certas resistências, preciso seguir padrões, preciso fazer isso. Preciso que seja assim, e que eu não solte o controle. Porque muitas vezes eu não aceito situações. Porque que na maioria das vezes, nós seres humanos, não acreditamos no que vemos, nas coisas que acontecem e que não tem explicação. Essa é uma boa pergunta. E aí se pergunte, qual é a história que eu conto da minha história? Qual é a história da minha família, de todo o meu processo e de todo o meu clã? E aí eu vou dizer para vocês, escrevam aqui embaixo, mandem direct, continuem mandando mensagem pra gente. Daqui um dia tem mais perguntas que a gente está separando aqui, a gente fez um vídeo anterior.
um ou dois vídeos anteriores que a gente leu perguntas. Tem mais perguntas que eu tô achando muito interessante. A gente vai selecionar essas perguntas para falar para vocês um pouquinho mais da importância de conhecer a sua história. Certo, gente? Eu espero que a gente tenha dado uma lapidada aí no porquê é importante que conheçamos a nossa história e que você, que se interessou nisso, procure saber um pouquinho mais da sua história. Você vai encontrar muita explicação para muita coisa que você vivencia e reproduz hoje. Certo, gente? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos nossos comentários, as nossas redes sociais vão estar por aqui. Eu vou deixar também um linkzinho hoje das nossas redes sociais aqui na nossa descrição do vídeo. E se você tem alguém que precisa ver esse vídeo, que você acredita que você pode ajudar, compartilhe com as pessoas. Vamos divulgar, vamos levar mais bondade, humanidade e amor às pessoas. Certo, gente? Não esquece de deixar o teu like pra gente aqui, que isso ajuda muito a gente levar muita coisa boa pro mundo afora. Tá certo, gente? Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.